Glória a Jesus. Ele está presente, irmãos. E eu me alegro muito. E eu choro muito na presença do Senhor. E sempre costumo dizer, nem toda hora que o crente está chorando é porque está passando por alguma coisa. É alegria, irmão, de estar na presença dEle. Aleluia. É uma alegria tão imensa que é inexplicável. Só canta calabaçobre. Só quem sente a alegria de estar na presença do Todo-Poderoso é quem pode dizer ante calaia sou. Nesta manhã eu estou sentindo uma alegria muito grande. Uma alegria tão grande. Eu queria que você neste dia, nesta manhã, nesse início já de tarde, você que está aqui, você que está aí do outro lado, começa a se desprender, irmão. Começa a meditar no céu. Comece a meditar nos feitos do Senhor que Ele tem feito na sua vida. É uma alegria tão grande que eu não consigo me conter. E eu começo a chorar. E eu começo a me derramar na presença do Senhor. Glória a Jesus, porque é a alegria de estar na casa dEle. Porque aqui tem renovo, aqui tem força, aqui tem alimento, aqui tem tudo que você precisa, aqui tem. E eu começo a me alegrar, e eu começo a chorar. É uma alegria muito imensa de estar na presença do Senhor. Não tem outro lugar melhor de se estar do que aqui. Não tem. Não tem. Da caia sou. Não tem não, irmã Quitéria. Porque eu me sinto muito feliz, irmão, quando eu chego na casa do Senhor. E o melhor é quando eu chego para adorar. Quando eu chego para dar o melhor. Quando eu chego e digo, Jesus, eis-me aqui. Depende do que você vive, do que você passa. Quando você chega aqui, algo é mudado. Se você chega cansado, você recebe força. Se você chega com problema, você sai com resposta. Pode não ser o que você quer, mas resposta você tem. Porque Deus não dispensa ninguém sem resposta. Aleluia. Se chega com problema de enfermidade, Ele pode lhe curar. Mas se Ele não lhe curar, Ele também pode cessar as dores. Ele pode também aliviar o que você está sentindo. Mas você se regozija, você se alegra. E a minha maior alegria nesta manhã, nesse dia de hoje, é de estar na presença. E nós começamos a contemplar os feitos dele. O ano está acabando, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Ele não mudou. As datas mudam, a semana muda, os dias, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. Ele não mudou. E eu me sinto muito alegre cada dia que eu dou um passo para chegar na casa do Pai, para se alimentar do pão e beber da água, eu começo a me alegrar. E choro mesmo, irmão, sou chorona mesmo na presença do Senhor. Choro de alegria por estar de pé na sua presença. Aleluia. Porque não tem casa, não tem carro, não tem bem material, não tem nada que substitua esta presença, esta alegria que você sente, a alegria do céu. Dinheiro não compra, nada compra. Da calabaçou. Porque você pode passar num vale, num deserto, mas se você tem Jesus, você tem tudo. E não lhe falta nada. Porque a presença dele, Ele nos garante. A presença dele, irmão, Ele vai nos alegrando. Ainda que você esteja triste, Ele chega com a presença e começa a nos alegrar. Aí você diz assim, eu estava tão triste, que negócio é esse? Estava com uma amargura tão grande, e agora eu estou me sentindo tão leve. É a presença. É quando você chega para adorar. E quem adora tem vitória. Quem adora tem resposta. Quem chega na casa do pão, que é na casa do Pai, para adorar, irmão, ele não sai da mesma forma de maneira nenhuma. Porque a alegria do Senhor é a minha, a tua força. Mas vamos meditar aqui. Já ouvimos a palavra do Senhor neste dia de hoje, nesta manhã, pela nossa dirigente irmã Jeane. Já tem dado aqui, já tem pregado aqui a palavra. Mas vamos nos alimentar mais um pouco da palavra do Senhor, aqui no livro de Lucas. Glória a Jesus. Lucas 8, a partir do 22. Para a nossa meditação nesta manhã deste dia, já começo, já quase de tarde. Aleluia, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas 8 e 22 e diante, que diz: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: passamos para outro lado do lago. E partiu. E o 23 vai dizer:
Navegando eles, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Este enchia-se de água, colocando em perigo. Glória a Deus. Deixa a Bíblia aberta, irmãos, e vamos acompanhar você também que está aí, nossos internautas aí, ouvindo os irmãos, ouvindo no dia de hoje esse ciclo de oração. Eu creio que Deus já tem falado ao teu coração e vai continuar falando. Eu creio que através deste trabalho, deste ciclo de oração Vale de Bênção, Deus tem alcançado muitas vidas. Glória a Deus. Vidas que nós não conhecemos, mas através desse trabalho Deus tem curado. Vidas, irmã Jeane, que não chegou para agradecer aqui ainda, mas já foi curada através desse trabalho. Não teve a oportunidade nem de dizer, nem de falar, aleluia, que foi curado, mas já recebeu a vitória. Eu creio assim. Deus tem feito um milagre através desse trabalho, porque Deus, o Deus de milagre, Ele está aqui, está aí do outro lado, e Ele é fiel. E vimos aqui nessa passagem que aconteceu que nos daqueles dias entrou Jesus no barco com os discípulos. Nós vimos aqui que tem passagem que Jesus fica e manda os discípulos ir, mas aqui nessa passagem Jesus estava no barco. E eu já quero abrir um parênteses para nós. Quando Jesus está no barco, aleluia, Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Quando Ele mandou os discípulos aqui, e aconteceu que nos daqueles dias entrou em um barco e os seus discípulos disse: passamos para o outro lado. Então Jesus estava com eles. Jesus não mandou eles ir só. Jesus estava com os discípulos. Entrou no barco com os discípulos. Glória a Jesus. E vimos aqui que quando Jesus entra dentro do barco, Jesus ele fica cansado e adormece. E os discípulos continuam dentro do barco. E o texto vai nos dizer que logo quando passaram para o outro lado e partiram navegando, e Jesus adormeceu. Jesus adormece. Quando entra no barco, Jesus dá a ordem: vamos entrar no barco, vamos passar para o outro lado. E Jesus adormece, porque eu creio assim, Jesus ele se enfadou. E quando Jesus se enfadou, ele foi e adormeceu. E o texto vai nos dizer que quando Jesus adormece, começa a vir um vento ao contrário, começa a vir uma grande tempestade que bota aquele barco a perigo. Mas quando há perigo, quando a situação, minha irmã, está em perigo e Jesus está no controle de tudo, a gente teme, porque os discípulos temem ou não. Quando a gente sabe que Jesus está conosco, mas quando vem uma tempestade, quando vem algo ao contrário, nós não tememos ou não? Sim. Decalada sobre. Aleluia. Jesus ele estava com os discípulos. Ele está comigo e com você. Mas não sabemos o que vem daqui para a noite, daqui para terminar o ano, né, irmã Quitéria? Porque a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal, mas não sabemos quando ele vai vir. Deus até avisa, mas tem coisa que Deus não vai avisar. Mas se Ele está comigo e está com você, vamos temer. Mas Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Porque vimos aqui que quando passaram para o outro lado e partiram navegando, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade e um vento no lago. E este enchia o barco, colocando em perigo. Tem situação que nos coloca em perigo, mas muitas das vezes pensamos que estamos só. Porque os discípulos aqui estavam com Jesus. Jesus está comigo e com você. Vamos temer sim, somos seres humanos, somos carne. Mesmo sabendo que Jesus está no controle, nós tememos. Mas aqui nós vimos que quando começou a colocar o barco em perigo, a água era muita. Começou a entrar, imagina os discípulos. E Jesus dormindo, Jesus tranquilo, porque Jesus não tem pressa para fazer. Quando ele está conosco, Ele não tem pressa para fazer. Eu vejo aqui dentro da palavra do Senhor que quando as coisas vai começando ficando complicadas, que quando as coisas vai começando ficando difíceis, meu irmão, meus olhos aos seus olhos, aí é a hora que Jesus entra em ação e mostra que Ele tem poder e autoridade, e a situação não está fora de controle. Ele tem o controle de toda a situação. A senhora crê? Eu não sei o que a senhora está passando, eu não sei o que a senhora está precisando, mas Deus tem o controle de tudo. Ele está no controle da situação. E quando Ele está no controle da situação, nós até tememos, mas sabemos que Ele vai agir no momento certo. E vocês sabiam, dentro da palavra do Senhor, que Deus até permite a situação se complicar? Ou não? Vimos dentro da palavra vários textos da palavra de Deus. Deus só chegou na hora mais difícil.
Quando ele chegou na casa da filha de Jairo, a notícia chegou que ela estava doente ou não? Vai lá, diz a Jesus. Jairo chegou para Jesus dizendo: minha filha está moribunda, está doente. Enquanto Jairo falava com Jesus, a notícia já chegou dizendo que ela já tinha morrido. Ué? A viúva foi o que? A viúva ia enterrar o seu único filho. Mas quando Jesus chega e se encontra com a situação, é para mudar. A situação não fica da mesma forma, não fica do mesmo jeito. Pode aos seus olhos parecer que não tem jeito, mas o Deus que eu sirvo, você serve, tem jeito. E dá jeito aquilo que você pensa que não tem jeito. Quem é que pode ressuscitar, irmãos? Se a gente for para a palavra e a gente começar a meditar na grandeza do Senhor Jesus, quem é que pode ressuscitar um morto? O médico dá parada cardíaca, né? O coração para tudo de funcionar. O médico vai até com aquele material que tem no hospital para dar o choque. Reanima, mas não tem jeito, irmão. Mas mesmo o coração, eita lá, calabassoremedei. Oh, como Jesus é lindo. Como Jesus está aqui dizendo: a situação tem jeito. Te acalma, te aquieta. Aquilo que está parado vai ser movimentado. Aquilo que não tem jeito, eu trago a existência para mostrar que eu sou todo poderoso, que eu mando no céu, eu mando na terra, eu mando na situação. O médico chega, começa a dar choque. O coração até volta, depois para de novo. Aí o médico olha assim e diz para a família: tem jeito mais não, prepara o velório, prepara tudo. Aí Jesus diz: ei, a última palavra é a minha. Aonde o médico não pode fazer nada, eu faço. Porque o que é para o médico fazer, o médico faz. Mas o que o médico não pode fazer, quem faz é Jesus. E Jesus chega e dá o quê? Ressuscita. Traz o fôlego de vida, volta os batimentos cardíacos. Isso é que é Deus, irmão. Isso é que é Deus. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Deus que fez. Eu creio no Deus que é. Eu creio no Deus que pode. Porque não adianta eu ler a Bíblia, eu pregar e não acreditar na coisa, naquilo que Deus vai fazer. Eu tenho que crer na palavra. A palavra e os milagres ficaram escritos para eu crer e você crer. Que Ele é o Deus de hoje, de ontem e de eternamente. Ele não mudou. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer agir, Ele age. Dependentemente do querer meu e seu, Ele age. E quando a gente vimos aqui no texto que as águas começou, né? E os discípulos começaram ali. E as águas começaram a botar o barco em perigo. Imagina Jesus dormindo, descansando, e o barco em perigo, se enchendo de água. Se enchendo de água. Imagine você numa situação cercado. Olha para um lado, olha para o outro, ninguém te socorre, ninguém te ajuda. E você diz: agora eu vou perecer. Agora chegou o meu fim. E agora? Mas tem uma solução. Jesus está no barco. Jesus está no controle. E se você convidou Ele e Ele está no teu barco, na cara soda que me como nouve astéria. Não há por que temer. Confie nele. Confie nele. Cada um que está aqui já tem passado situações que de Jesus não tem jeito não. Para você, aos seus olhos, não tinha jeito. Mas olha, você passou, você venceu e você está aqui. Deus não resolveu aquela causa? Será que haverá alguma coisa impossível para Deus que Ele não possa fazer? Olha o que Ele fez na sua vida lá atrás. Quantos milagres Ele já tem feito? O que Ele já fez por você e pelos seus? O que é essa causa para Deus? Para Ele não fazer. E quando aqui a gente vê que os discípulos, quando o barco começa a ficar em perigo, e o 24 vai dizer: e chamou ele e o despertou dizendo: mestre, mestre, vamos perecer. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. Glória a Jesus. Quando eles começaram ali, que viram o quê? Ele não podia dar jeito. O que eu quero dizer, quando as suas forças desfalecem, quando você tem lutado com suas forças, tem guerreado e não tem visto nada, é hora de você descansar. É hora de você, já entregou a causa a Ele, é hora de você parar. É hora de você dizer: agora Jesus, eu já fui até aqui, eu vi o que eu pude, agora é com o Senhor. Essa causa agora, eu não posso fazer mais nada. Agora é com o Senhor. Você tem entregado a Ele nesta manhã? Você tem entregado a Ele confiado que Ele vai fazer o impossível acontecer? Porque quando os discípulos viram o barco se enchendo de água, eles viram que não tinha jeito. Eles viram: agora vamos chamar o mestre. Agora vamos gritar pelo mestre. Mestre, acorda, vamos perecer. Porque na hora difícil nós temos que chamar por quem? Por Jesus. Quando eu e você acha que vê a situação ficando difícil, temos que chamar por Jesus.
porque Ele está comigo e Ele está contigo. E vimos aqui que quando Ele diz: mestre, acorda, vamos perecer. Mestre, levanta. E repreendeu o vento e a fúria das águas. Aquele mar, irmão, estava muito furioso, era fúria. A fúria era tão grande que as águas vinham com tanta velocidade que caía dentro do barco. Imagina, porque a gente tem que ler, meditar e entrar dentro da história e ver a situação daqueles discípulos dentro daquele barco, o mar furioso. Eu creio assim, e eu posso imaginar com a minha imaginação dentro da palavra, que cada vez que a onda subia, aquelas águas, as ondas levantavam aquela barreira de água e caía dentro do barco, e o barco ia se enchendo, e o barco ia se enchendo, e os discípulos disseram: e agora? Eu creio assim, imaginando, a minha imaginação humana. Os discípulos se apavoraram, não viram como tirar aquela água de dentro daquele barco. Eu posso entender assim, ou com um balde, ou com uma vasilha, eu não sei, para tirar. Mas eu creio assim, que se fosse tirando, quanto mais tirava, mais enchia, porque era a fúria estava grande. Mas é na fúria que Jesus chega para acalmar, é na fúria que Jesus chega para dizer: se aquiete, quem manda aqui sou eu, quem controla sou eu. Você não vai perecer, você não vai morrer, não chegou a tua hora nem o teu tempo, ainda tem algo mais a cumprir na sua vida. E quando a gente vê aqui, que quando o mestre levanta, acalma a fúria das águas, glorificado é o nome do Senhor, e cessaram, e se fez bonança. Só precisou eles ir até o mestre. O mestre estava com ele. A todo momento Jesus está comigo, com você ou não? A todo momento Ele está. E a situação fica difícil, e Ele até permite para provar a minha e a tua fé. Eu vou ver agora como ela vai reagir. Eu vou ver agora como ele vai agir. Se ele vai murmurar, a quem ele vai clamar, a quem ele vai pedir. Porque tem coisas que nós temos que pedir só ao Senhor. Tem coisas que nós não podemos falar para ninguém, mas só o Senhor contempla, e só Ele é quem devemos pedir. E quando esses discípulos aqui viram, né, que Ele se levantou, acalmou a fúria da água, e se viu grande bonança. E o 25 vai dizer: então disse-lhe: qual é este? Quão está a nossa fé? E ele temeu. Então disse-lhe: onde está a vossa fé? E ele, temendo, maravilhou-se, dizendo um ao outro: quem é este, que até o vento e o mar dá ordem, e ele lhe obedece? Que coisa tão linda, irmãos. Aleluia. Que coisa tão maravilhosa. Que passagem tão linda. Deus permitiu a fúria, permitiu o vento, permitiu a tempestade, mas Ele chegou numa hora certa. Ele chegou no momento certo para acalmar. E eles ficaram maravilhados. E ficaram assim: quem é este? Que me vem a entender e ver agora a memória. E eu creio que é o Espírito Santo. Se Jesus estava com eles, estava dentro do barco, eles chamaram Jesus, clamou por Jesus. Jesus acorda, desperta, acalma o vento, acalma a fúria das águas, e depois se segue em grande bonança. E os discípulos dizem: quem é este? Quer dizer que ele não conhecia Jesus ainda. Ele não conhecia com quem estava andando. Eita, lacabada vassoura. É a palavra. Jesus com eles. Mas quando Jesus acalma, que ele grita: mestre, vamos perecer. E o Espírito Santo agora me traz e diz assim: por que eles disseram isso? Que é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é que eles estavam com Jesus? Jesus no barco, e eles ainda disseram isso. O que me traz a acreditar é que ele não sabia ainda a autoridade de quem. Eita, lacamada. De quem estava com ele, tinha autoridade. Era o Criador que criou todas as coisas, e tinha autoridade para fazer, para desfazer, para acalmar, para trazer bonança. Ele não tinha ainda essa experiência. Porque se eles disseram: que é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque dá para acreditar, irmão, pela palavra. Porque quando Jesus diz assim: então disse-lhe: onde está a vossa fé? Jesus primeiro olhou para ele e disse assim: onde está a vossa fé?
Como é que está a sua fé neste dia, nesta manhã? Neste dia de hoje? Você está acreditando que Jesus está com você ou não? A situação está difícil, mas nós temos que acreditar que Jesus faz, que Jesus é, que Jesus pode. Eu creio assim, cada um que tem aqui que passou, já passou momentos que pensava que não ia suportar, que não ia conseguir, mas Jesus mostrou a sua grandeza. Como dentro da palavra nesta manhã, Ele está mostrando neste dia. Porque Ele diz, como está a vossa fé? E eles temeram, maravilhados, e dizendo uns aos outros, eu creio assim com espanto. Eu creio, irmão, eu acredito pela palavra. Eles estavam ali com Jesus, mas ele não sabia que quem estava com ele tinha autoridade para fazer tudo isso, irmã Érica. Porque se a palavra diz aqui, irmão, pode olhar e meditar, que diz assim: e eles se maravilharam, dizendo uns aos outros, eu acredito assim, olhando um para o outro, e eu creio assim com espanto, viu? Porque o barco estava ali cheio de água. A fúria estava grande. Quanto mais a onda vinha com fúria, mais o barco enchendo. Se Jesus não chegasse, aquele barco ia afundar. Não tem situação assim? Eita glória! Não tem situação assim. Se Jesus não chegar, o barco perece e afunda. Anda, canto. Mas Jesus chega e diz: ei, teu barco não vai afundar, porque quem está no controle sou eu. Você não vai naufragar, você não vai morrer, porque eu cheguei. Eu não cheguei não, eu estou dentro do barco, eu estou bem pertinho. Aleluia, Jesus é lindo, igreja, e é fiel. Quando eles olham um para os outros, aleluia, e outros e diz assim: que é este? Porque eles disseram isso, que me chamou a atenção aqui agora nesta dia. Eu já li essa passagem, mas nunca tinha me chamado a atenção. Mas a palavra do Senhor é assim: você lê, você prega dentro dela, você medita, mas cada vez mais é como uma fonte. É como não é uma fonte que você vai lendo, e Deus vai dando coisas novas dentro daquela mensagem. A mensagem não muda, mas a fonte é inesgotável. Porque eu não tinha parado ainda para pensar, para meditar. Quando os discípulos disseram: quem é este? Eles se maravilharam, porque o vento, a fúria ali daquelas águas foi cessada, e veio uma grande bonança. Mas eles olhando um para o outro disseram: quem é este? Que até o vento, olha para aí, ainda cai a sébia, que é o vento e as águas dá ordem e ela obedece. Eu creio que eles andavam com Jesus e Érica, mas não tinha visto ainda este milagre. Como eu dizia semana passada, que ele tem que ter experiência com Deus para contar seus próprios milagres. Tem a experiência, e aqui foi uma experiência para esses discípulos. Porque ele disse: quem é este que dê a ordem do vento e o mar e ele obedece? Eu acredito assim que ele estava com Jesus, mas não sabia que quem estava com ele tinha autoridade para acalmar, para fazer o vento cessar, para dar vitória. E neste dia, eu pergunto para mim e para você, a pergunta que se faz: você tem convicção de quem está com você? Você tem convicção que na hora mais difícil quem está com você pode resolver aquela causa? Pode resolver aquele problema? Você tem certeza que Ele chamou, Ele escolheu, está no teu barco, e o teu barco não vai a pique, o teu barco não vai afundar, você não vai morrer. Porque os discípulos disseram: quem é esse? Eu creio assim, irmã Érica, que ele andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Não conhecia, irmão. É a palavra. Quantos andam com Jesus e ainda não conhecem Jesus? Eita, meu Deus, da calabadava sobre. Eita, você anda com Jesus, louva para Jesus, prega, mas ainda não conhece a autoridade daquele que está contigo, que está no teu barco. Ele tem poder, irmão. Ele tem autoridade. Ele é fiel. Porque Jesus estava lá, mestre. Quando as coisas apertaram, eles foram para onde? O mestre estava dormindo. Mestre, acorda que vamos perecer. Quando a situação ficou difícil,
Eles foram até Jesus. E quando Jesus faz um milagre que cessa a fúria das águas, eles ficaram maravilhados. Porém, a Bíblia nos diz, no texto, você pode acompanhar, que se viu de grande espanto. Mas quando Jesus faz é assim. Porque Deus é Deus do sobrenatural. Porque aqueles discípulos estavam com Jesus, e ele olhando para o outro, chama muita atenção esse último versículo aqui. Jesus é tão lindo, a igreja está aqui nesta manhã. O Deus que está aqui, está aí, internauta, aí com você no seu lar, no seu estabelecimento. Eu não sei onde você se encontra nesta manhã, mas você está escutando esta palavra. Não tema, tenha fé. Quando ele disse a Jairo, não tema, Jairo, chegou a má notícia para Jairo. Olha, a tua filha não importuna mais o mestre, porque a tua filha morreu. Quem estava levando a notícia não sabia que quem estava com Jairo e quem a Jairo foi pedir tinha autoridade e controle sobre a morte. Tinha autoridade para trazer de volta o fôlego de vida. E ele, com ousadia, o nosso Jesus, ele é ousado mesmo. Onde ele chega, ele causa, ele faz. Onde ele chega, nada fica do mesmo jeito. Por isso que eu amo ele e adoro ele desta forma. Para mim não tem algo melhor do que adorar esse Jesus, que traz paz, que traz alegria, que traz renovo, que nos dá alimento, que nos dá graça, que nos dá força, que cura, que faz coisa linda, que prepara você e na hora certa leva você para a glória. Isso é que é Deus, irmão. Ele é lindo, ele vale a pena adorar ele. Vale a pena desprender de tudo, deixar tudo. Muitos estão se preparando aí para o final do ano. Eita glória, agora veio, viu? Andé, calabá. Com casa, irmã Érica. Com pintura de parede, irmã Quitéria. Com enfeito, eita Jesus. Lei, não tenho culpa, é Jesus que está aqui. Deixa de estar aqui, deixa de estar adorando. É um dia só na semana para cuidar o quê? Para estar na casa, eita, pintando, organizando, fazendo, esquecendo da sua casa o quê? Espiritual. Cuidar primeiro da nossa casa espiritual. Cuidar da nossa vida espiritual. Os outros dias, tem dias sim. Os outros dias para a gente fazer tudo que tiver para fazer. E Deus dá graça e você vai fazer tudo que vai dizer assim, meu Deus, como foi isso? E às vezes você não chega aqui e fica em casa o dia todinho cuidando. Anoitece, você não termina o seu serviço. É mesmo assim. E quando você vem, Deus dá graça, você chega, você ainda vai para a obra de noite e cuida nos seus afazeres e vai dormir e diz assim, Deus te dou graça, porque o Senhor me deu graça e força para chegar até aqui. Mas nós vimos na passagem que quem levou lá a notícia, quando ele disse, Jairo, crê somente. A notícia era de morte. Não importuna mais o mestre. Não é? Mas irmão, eu fico meditando. Tem pessoas que andam com Jesus, diz que está com Jesus e ainda não acredita no que ele vai fazer. Acredite, creia, tenha fé. Quando ele disse assim, como está a tua fé? Neste dia de hoje, tu está crendo ou descrendo? Está acreditando ou está desacreditando? Crente não vive por vista, mas ele vive por fé. A gente crê no que está vendo é muito bom. Alguém chega a dizer, olha, está vendo isso aqui? Isso aqui é para você. Mas Deus fazer uma promessa a você e dizer, olha, lá na frente tem algo para você e você não acredita, não vê. E também ele não dizer na caminhada o que vai acontecer, para você passar e chegar a tomar posse. Agora você vai ter que passar, vai ter que tomar posse para chegar onde Deus quer que você chegue. E você tem que acreditar que Deus está com você. E aqui a palavra dele vai dizer, né, quando eles disseram, olharam para o outro espantado. Chamou muita atenção essa passagem. E me dá acreditar, eu posso até estar errada, mas eu creio que não. Porque pela palavra dizer assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu creio que eles não acreditavam que quem estava com ele tinha capacidade, tinha autoridade para repreender vento, para repreender mal, para repreender e causar uma grande bonança. Eu tenho que crer e tenho que ter convicção do Deus que eu sirvo.
Ele é tremendo. Ele é fiel. Ele vai além das minhas possibilidades. Eu não posso, mas Ele pode. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não é capaz, mas Ele te capacita. Esse Deus é tremendo. E eu me alegro muito na presença dEle. E quando eu estou a meditar, com os meus olhos fechados, dentro da casa do Senhor, eu começo a me alegrar, meu coração começa a ferver. E eu começo a sentir a presença dEle, porque não tem coisa melhor do que a presença do Senhor dentro do nosso interior. Então nesta manhã, aquela causa que você tem entregado, porque aqui Jesus apazigua as tempestades. Eu não sei a tempestade que você tem vivido, porque aqui foi o quê? Uma fúria. Foi uma grande fúria no mar, quando Jesus entra dentro do barco e passa de um lado para o outro, junto com os discípulos. Mas nas nossas vidas vem diferente. É uma perseguição, é uma calúnia, é uma enfermidade, é um problema com o filho. É muito de várias coisas. A tempestade vem na minha e na sua vida, de várias formas. Não deixa de ser tempestade. Mas creia tão somente nesta manhã e neste dia, já início de tarde, que o nosso Deus, Ele está dentro do barco. Ele está no controle de tudo. Ele não mandou os discípulos só. Tem uma passagem que Jesus entra dentro, fica só e vai para o monte orar, e manda os discípulos só. Mas aqui essa passagem é diferente. Jesus estava com eles e foi dormir e adormeceu. E quando eles viram as coisas estreitar, se complicar, foram o quê? Acordar o mestre, pedir socorro. E nesta tarde, nesse dia de hoje, você está pedindo socorro a quem? A pessoa certa. Você chegou para pedir socorro a quem tem para te socorrer. Porque aqui, quando os recursos daqui dessa terra falham, o nosso Deus jamais vai falhar com socorro, porque Ele chega na hora certa e no momento certo. Esse barco aqui, se Jesus não tivesse acalmado a fúria das ondas, daquelas águas, ele ia afundar com os discípulos. Ia todos perecer ou morrer. Mas quando Jesus se levanta e acalma o vento, e acalma a fúria das águas, e os discípulos ficam maravilhados. Não morreu ninguém, porque tem tempestade que não é para a morte, irmã Érica, é para a honra e glória do nome do Senhor. Tem situação na minha vida e na tua, Jesus deu agora, que não é para a morte, é para a glorificação do nome dEle. Agora tem um processo que você vai ter que passar. Tem a noite de sono, você vai ter que passar. Tem a noite escura, você vai ter que passar. Você não está livre de não passar por nada. Quem disse? Se Jesus deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque sabia que eu e você ia ser afligido. Ele andou aqui nesta terra, ele viu que nesta terra aqui as coisas não é fácil, mas ele deixou para mim e para você: olha, filhinho, no mundo tem aflição, mas tenha bom ânimo. Ele não deixou para mim e para você: vai ter coisa boa, vai ter bonança. Sim, isso aí acontece. Sobrevém sobre mim e você também. Mas nem tudo é maravilha. Tem os espinhos, tem as rosas, tem os vales, tem os desertos. Tem noite que você anoitece e amanhece e o sono não chega, e você fica se perguntando a Deus, com vontade de dormir, você não dorme. Vem a preocupação, mas o Senhor não deixou de estar com você. Ele continua do seu lado. Apenas é um teste, porque Deus nos prova da forma que Ele quer provar. Passei por um processo há uns 3 anos atrás. Irmã Érica e os que estão aqui, alguns conhecem e outros não. Que eu disse: Jesus, eu vou enlouquecer, eu vou endoidar. Anoitecia e amanhecia. Depois de um processo com o esposo, que chega a falecer, com os 2 anos passou outro processo. E eu disse: Jesus, e agora? Para você ver que no mundo tem aflições. Jesus deixou escrito: você vai passar por aflições, você vai passar por noites amargas, você vai passar por noites escuras, mas eu vou estar com você. Porque a própria Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Essa noite pode ser várias, irmã Érica? De uma noite para Jesus, mas para mim, para você, pode ser várias noites. Olha como Jesus é lindo. Está aqui, e a revelação da palavra é dele. Pode ser várias noites, mas você só vai passar o tempo determinado que ele determinou. O mar que ele criou tem seu limite ou não?
Só avança se Ele permitir, mas toda vez que Ele enche, tem um limite. Dali volta. Se transpassar foi porque Ele permitiu. Porque tudo que Deus cria e Deus permite na minha, na sua vida, não é para sempre. Tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E Ele não deixa você só. Ele permite a situação, mas na situação Ele vai estar com você. Ele não deixa você só. Louvado é o nome do Senhor. E ali eu disse: Jesus, e agora? Né? Com a permissão de Deus, aconteceu algo com meu filho ali. E foi um acidente. E de repente é causado aquele rebuliço. E Deus sempre tinha falado para mim, mostrado. Eu nunca contei, mas vou contar em parte, porque o Senhor, Ele sabe. Eu creio que a irmã Quitéria, a irmã Sandra tivesse aqui, está lembrada, e alguns dos irmãos que estão assistindo, e alguns do tempo, da época. E ali aquele acidente, eu só estou contando porque está dentro da palavra. E Deus me quietou, porque eu não sou muito de contar. Só quando Deus manda, hein, Marica? Tem coisa que Deus manda, a gente tem que contar. Para você ver que Deus, Ele permite a situação, está cuidando de você. E ali quando acontece ali, meu menino ali, na banda ali, tocando bateria, ali junto com o irmão Fábio, sendo coordenador daquela banda, eu no ciclo de oração, a minha menina que vivia comigo no Shalom, a minha sobrinha no Jovem. E Deus me mostrou, porque Deus mostra. Agora quando vai acontecer, só Ele sabe. Mas Ele alerta antes. Nem tudo Ele mostra, mas Ele alerta, irmã Ethla. Ele dá o aviso. E quando Ele me mostrar, eu vou dizer: Jesus, de novo vai acontecer. E eu vou sair assim de novo, Jesus. Já aconteceu com meu esposo algo, né? Ali em Porto Calvo. E agora, Jesus? E Deus usou uma irmã e disse: vai acontecer algo, mas eu estou no controle de tudo. E quando Deus diz, permite uma situação e diz que está no controle, você vai passar, mas Ele vai passar com você e você vai contar a vitória. O bom é quando é permissão do Senhor, irmã Érica, Ele cuida. Quando Deus está permitindo uma situação na minha e na sua vida, é porque Ele permitindo, Ele vai cuidar e Ele cuida. Agora, sem ser da permissão dEle, você procurando é diferente. Mas quando é na permissão dEle, Ele diz: eu vou cuidar. E ali de repente, meu menino ali, acontece um acidente, e causa aquele acidente, e de repente chega alguém na minha porta e diz: olha, foge. Foge, porque agora não tem mais jeito. Foge, porque agora deu tudo errado, e se não fugir vai acabar tudo. Irmã Érica, a gente vive por milagre. Eu estou aqui porque o Jesus que Ele levou, Ele permitiu a situação, Ele cuidou lá. Ele disse: você vai voltar e eu vou continuar cuidando. Alguém diz: a irmã Maria é doida, está ali naquela casa. É os cuidados de Deus, irmã. Deus cuida de mim, lindo. Eu grato a Ele, por isso que eu choro, eu me alegro, porque a presença dEle, os cuidados dEle é lindo. Na época quem estava era o irmão, o pastor Adielis, estava lá pastoreando, dirigindo aquela congregação. E foi aquele rebuliço. E eu fui. Irmã Érica, nada se levou. Só o carro. Tinha feito compra. Porque aqui eu estou falando aqui que Jesus chega. E quando Jesus está conosco, é dentro da palavra. Quando Jesus está comigo e está com você, irmão, Satanás, ele projeta algo. Ele arquiteta. Ele diz: eu vou destruir, irmã Érica. Ele diz: eu vou destruir, eu vou matar. Eita. Aí Jesus diz: ali se você tocar, quem morre é você, mas você não toca. Ei, somos propriedade de Deus. E propriedade de Deus é guardada, é protegida pelas mãos dEle. Ninguém toca e ninguém mexe. Por isso que a irmã Maria é assim. E adora o Senhor, porque Ele é lindo. Eu tenho 1000 motivos para agradecer a Ele e dizer que Ele é grande e faz. Porque Ele entrou aqui, ó, dentro da palavra, está dentro da palavra. E quando ali a gente sai, minha mãe tinha vindo passar no novo ali, quando a gente sai, de repente meu menino se acidentou, se quebrou todo. Eu digo: e agora? Vamos pegar ali o carro e a gente sai. Irmã Érica passou 1 ano e 8 meses, casa fechada. E só se via a notícia: vai mexer, vai tocar. Ninguém entende o trajeto. Ninguém entende o projeto. Ninguém entende o trajeto. Ninguém entende a história. Mas para chegar onde Deus quer, tem que passar vale deserto e tem que ter história. E história que alguém ali diz: não era para estar ali, mas está. Não era para estar vivo, mas está. Da calabada sobre. A proteção de Deus é linda.
e eu vou deixar de adorar esse Deus? Eu vou deixar de exaltar esse Deus? Jamais. Jamais. E ali a gente indo, e vê um processo. Não tira nada, nem veste nem nada, leva só o carro. E foi o seu quê? Com a roupa do couro. Meu menino acidentado. Chegando do outro lado, agora Deus já tinha falado para mim: tu vai fazer a obra em Pernambuco. Olha o motorista aí. Meu menino nem habilitado ainda era, mas já dirigia. E a gente fica sem entender. Porque eu vou dizer aqui uma coisa: é experiência. E as experiências com Deus tem que ser falada. E quando aqui dentro da palavra, né, nós vimos que Jesus chegou e estava com os discípulos, e os discípulos não entenderam que era ele, mas já tinha dito para mim: vai acontecer, mas eu vou estar com você. Tem que ter convicção e certeza que quem está com você vai lhe ajudar a vencer os ventos e as tempestades. E ali eu disse: oxente, que negócio é esse? Porque tem vezes que Deus, tem vezes não. Se Deus mandar você fazer algo para ele, você estando de boa, você não vai não. Tem crente que ele se emperra ali e diz: oxe, eu vou nada, tá tudo bem aqui. Eu vou sair daqui para quê? Aí Deus permite um vento, permite uma situação para você ir. Ô Jonas, tá dentro da palavra, irmão. É Bíblia. Jonas, Deus disse o que para Jonas? Vai a Nínive, pregar a minha palavra para aquele povo, para ele se arrepender. Jonas tinha um motivo dele, mas Jesus não quer saber do meu, do teu motivo. Ele está mandando ir para ir. Ele não está dependendo. Eita, calabadava. Se você está doente, se você está sem força, sim, querendo dizer que tem enfermidade, sim, não leve para o outro lado, que interrompe a gente chegar. Mas tem enfermidade que não atrapalha. É uma dorzinha de cabeça, é um problema. Ah, não vou não, porque prioriza Jesus. A obra é dele, ele te chamou. Eita, calabadava, prioriza ele. Jonas disse: eu não vou não. Jonas tinha um motivo dele. Você pode ter o seu, mas Jesus não quer saber de argumento seu, não. Ele quer saber que está mandando você ir. Ele contou com você, e é com você mesmo. Ei, se fosse esperar chegar a força para a gente chegar aqui, nós chegava não. Ter ânimo, não. Chega sem força, cansado, debilitado, às vezes cabeça doente, preocupada, a mente cheia. Mas está aqui, né, irmã Érica? Mas está aqui. Aí já disse: não, ele não poderia ter levantado o outro, sim, mas ele diz: é você. É você que vai. Agora a situação eu vou criar, mas quem vai é você. E chegando lá, começamos a fazer a obra do Senhor. Aí o incrível, irmão, que Deus não permitiu levar nenhuma roupa. Aí eu ia para a igreja de América com aquela roupa. Aí eu dizia: mas Jesus, eu caio com uma roupa dessa. Aí eu dizia: mas é mistério, mas eu estou aqui para fazer a tua obra. Alguém poderia até olhar: irmã, chegou com essa roupa de novo. Mas eu disse: é mistério, Jesus, eu estou aqui para fazer a tua obra. Não contava nada para ninguém o que eu estava vivendo. Porque tem coisa que você não pode contar. Você tem que ficar calado. E ali, eu comecei a fazer a obra. Ali em Pernambuco. E Jesus dizendo: vai voltar, vai voltar. Vai voltar. E eu digo: eu não volto mais não, Jesus. Volto nada. Para ali vou mais não. Vai voltar para concluir com algo que eu tenho na tua vida. E eu dizia: Jesus, não volto mais não. Porque tem lugar que você sai e não quer mais voltar. Mas o querer não é seu, o querer é de Deus. O querer não é seu, o querer é de Deus. Não sei se já aconteceu com a irmã Érica, de ter lugar que ela dizia: não vou voltar mais não, porque ali quero mais não. Não tem lugar assim? Eu vou manejar de você, um dia vai voltar. Você vai voltar, porque quem manda você sou eu. Tem situações que Deus permite para nos envergonhar no lugar. Aí Deus de você vai voltar honrada. Eu vou levar você de volta para honrar você. Para aqueles que viu você lá, dizendo: ela não volta mais, ela não levanta mais, a vida dela é daí para pior. Aí Deus diz: quem disse que a tua história terminou aqui? Quem disse que vai ser assim? Tu vai voltar. A língua que falou, a língua que deformou, eu vou levar você de volta para ali honrar, e é honrada. Porque Deus vê a inocência sua e minha, e vê o que se levanta. Louvado é o nome do Senhor. Mas quando se tem a segurança que Jesus está no barco, minha irmã, a gente passa. E eu digo: Jesus, e ali fazendo a obra. E Jesus falando comigo. E Jesus chegando ali, fazendo grande obra na minha vida, né? Coisas tremendas. Eu digo: Jesus, eu vou enlouquecer. Jesus, me ajude. Porque, irmão, não é fácil guerrear uma guerra em cima de outra. Mas o nosso Deus, Ele dá graça, e Ele dá força para nós deixar de pé.
Muitas das vezes, irmã Érica, a gente pensa que vai morrer, vai perecer na caminhada, não aguenta mais. O fato está pesado. Jesus, eu não suporto mais. Jesus, vem cá. Oh, eu vou perecer, eu vou morrer, eu não aguento mais. O coração acelera e você diz que vai infartar. Passa várias noites sem dormir, o coração começa a dar aquele supapo. Aí você diz, eu vou infartar, eu vou morrer. Não é assim? Aí Jesus diz, vai morrer não, estou cuidando. Não vai infartar não, que eu estou cuidando. E Jesus disse, vai voltar. E eu digo, como é essa situação? Mas o Deus que criou a situação de ir, que não foi boa, criou a situação de voltar. Ele não faz de faz. Jesus é lindo, irmão. E eu voltei para o mesmo lugar, para as mesmas coisas que eu fazia. Meus filhos estão do outro lado. Um chegou, mas já foi também, já procurou, já está trabalhando, já está em outra cidade. E eu chego, estou na minha casa, eu e Jesus, e aí? A ameaça foi grande, eu tocar fogo, vou matar tudo. Jesus disse, eu chego, quem disse? Quem disse? Tem dono, irmão, tu tem dono. Você tem um dono. Você tem um dono. E o dono é Jesus. Tem história. Está pensando que quem te ameaça está ameaçando a você? Tá não, irmã Érica. Não sabe com quem está brincando. Está ameaçando o Todo-Poderoso, que está acima de tudo e vê tudo, que fulmina na terra, irmã Érica. A senhora crê? Aquele que diz que vai lá destruir, Deus arrete. Não chega nem perto. Antes de chegar, Deus abre a sepultura e faz descer por amor a tua vida. O Deus que fez na minha vida faz na sua. Receba nesta manhã, neste dia, porque é do céu que está vindo essa palavra. Não vai chegar nem perto. Vai chegar só a notícia, desceu da caia sobre na manto, porque tem dono. E quem tem dono, irmão, ninguém toca. Porque temos que ter experiência com quem anda com a gente. Quem anda comigo é Jesus, quem anda com você é Jesus. Estamos de pé, porque Jesus aqui, ele disse o quê? Acalmou a fúria. A fúria na nossa vida é grande, irmão. Está pensando o quê? Quem tem chamada de Deus, irmã Érica, sabemos disso, igreja. E você que está do outro lado, quem é chamado por Deus é ameaçado. O inferno ameaça 24 horas. O inferno se levanta 24 horas. Qual é o intuito dele? Parar você, estabilizar você. Quando ele não consegue na sua vida, ele vai na vida dos seus, tirar você da onde? Do foco, de onde Deus lhe colocou. Aí ele levanta a sua estrutura, mexe com a sua estrutura, porque é seu filho, é seu parente. Mexe com a sua estrutura. E quando começa a mexer com a sua estrutura, você fica abalado. Porque nós temos 5 dedos na mão. Se a gente levar uma pancada, ele vai doer a mão e o braço, vai doer o corpo todo. A mesma coisa aos nossos filhos. Mas ele quer o quê? Destabilizar você, desestruturar. Mas Deus, ele lhe dá força, ele dá renovo e ele lhe coloca de pé. E Jesus, ele cumpre com o que fala. E eu achava impossível voltar para o Antônio Lins e voltar ali. Mas Jesus, tu vai voltar e vai continuar fazendo a minha obra. Voltei para o mesmo lugar, fazendo a obra, andando ali dentro, para todo canto. Quem é o guarda fiel? Jesus. Nunca andei mais ninguém, irmão. É eu e Jesus. Jesus de um lado, o anjo, arcanjo, querubim, que eles que dá ordem ao nosso anjo, ao nosso respeito. Então tenha certeza que onde você está, o seu anjo está acampado pela palavra dele, fazendo a obra do Senhor. E quem tenta, desce, irmão. Não tem como não. Deus toma providência. Deus mostra que é na sua vida e é na minha vida pela palavra. Porque ele mostrou para os discípulos. Só que os discípulos disseram, quem é este? Tiveram dúvida, quem é? Saiba de uma certeza e tenha certeza, irmão, que Jesus está com você. Ele é o teu guarda fiel. Ele não dorme, ele não torqueneja. Ele está aqui, ele está aí, tomando conta dos seus filhos, tomando conta da sua casa, guardando você quando dorme, guardando a tua entrada, guardando a tua saída. Então não tema, tenha fé, acredite, tenha certeza, porque a palavra do Senhor diz, glória a Jesus, que tem que acreditar que ele chega e acalma o vento e as tempestades. E nós estamos aqui para adorar
Aí eu vou deixar de adorar esse Deus que tem guardado a minha vida, a tua vida, guardado a vida dos meus e dos teus. Não, irmão, tem que ser adorador. Aí alguém olha na irmã e diz, ela é doida, né? Muitas vezes somos chamados de quê? De doida, né? Somos chamados de doida, alvoroçada. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é guarda fiel do seu povo. E vale a pena adorar Ele, vale a pena exaltar Ele. Então por isso que eu adoro, eu me derramo na presença dEle, pelo que Ele tem feito e o que Ele ainda irá fazer na minha vida. Que é coisa grande, não é pequena não. Não era nem para eu estar aqui, eu estou. Mas o Senhor é bom, irmão, e tem lhe dado. Então creia nesta tarde, nesta palavra, que Ele apazigua as tempestades. E o que ficou escrito aqui para mim e para a tua vida é porque Ele acalma. Ele chega acalmando. Você não vai enlouquecer, você vai estar de pé. Eu sempre digo, Deus nunca vai dar um peso que eu e você não pode suportar. Ele sempre vai dar aquilo que eu e você pode levar. Quando Ele vê que está muito pesado, Ele alivia um pouquinho, né, irmã? Dá um alíviozinho. Aí depois vem outra, né? Aí Ele dá um alíviozinho, mas Ele nunca vai deixar você só. Ele sempre tem um escape. E Ele sempre vai dar o peso que você pode suportar e levar. Ele não vai dar além. Tem crente que diz, eu deixei Jesus por causa disso. Eu deixei Jesus porque eu não aguentei. A prova foi grande. Prova não é para matar crente. É para fazer crente florescer. É para afirmar o crente. É para lapidar o crente. É para ensinar o crente. É para ele ficar mais forte. É para ele sair dali preparado. É para ele ter experiência com Deus. É para ter mais experiência. Como é que você vai ter experiência com Deus se você não passar por nada? Você vai contar o quê? Que experiência você vai ter com ele? Esse discípulo aqui, nessa passagem, foi uma experiência para eles ou não? Foi experiência, está dentro da palavra. Eles estavam com Jesus, mas ao mesmo tempo eles ficaram espantados. Quem é este? Quer dizer que ele não conhecia a autoridade que estava com Jesus. Ele não conhecia que o Jesus que estava ali tinha autoridade para acalmar, para fazer, para desfazer. Então quando a gente passa numa dificuldade, é para a gente crer que quem está conosco é maior do que o que está no mundo. Ele vai agir, Ele está agindo, Ele está trabalhando. O ano está findando, você pode estar esperando algo, mas Deus pode fazer melhor. Ele pode lhe surpreender, como já foi falado neste dia de hoje. Então creia tão somente que o nosso Deus, Ele acalma vento e tempestade. Agora também, irmão, tem que estar no centro da vontade dEle, viu? Tem que estar no centro da vontade dEle e obedecendo a Ele. Porque os desobedientes, irmãos, sofrem. Porque se desobedecer, a situação Deus não dá vitória não. Eu creio assim. Deus não vai honrar, irmã Érica, quem é os desobedientes. Deus não vai honrar aquele que desobedece a Deus. Vai honrar? É honrado? Não. Agora aquele que honra a Deus é honrado por Ele. Aquele que honra a Deus é honrado por Ele. Tem livramento, irmão, para dar. Ele tem livramento para os teus e para o meu. Ainda que os nossos não mereçam, mas a misericórdia tem alcançado. Então nesta manhã, neste dia, nesta tarde, já fique convicto que o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele faz coisa linda e extraordinária. Por isso que eu louvo a Ele e agradeço a Ele, irmão. E não me canso. E só estou feliz quando eu estou na casa do Senhor. Eu não consigo, irmã Érica, ficar dentro de casa. Não consigo ficar dentro de casa, não. Não consigo. Aí a minha menina diz que eu sou muito elétrica. Sou muito assim, sabe? Mas pelo meu jeito já dá para perceber mesmo. Mas porque eu já tentei mudar, mas não consigo, irmã Érica. Jesus tem se agradado de mim assim. E assim pronto. Eu não posso imitar alguém, não posso ser como alguém, não. A minha natureza é essa. Deus me fez assim. Diz que se agrada assim, tá tudo certo. Se eu agrado a Ele, tá tudo certo. E eu não consigo ficar. Só se eu estiver doente de cama. Mas se eu não tiver, daqui já vou para lá. E assim é, irmão. Quando meu esposo era viver, dizia, faz uma igreja, leva a tua roupa e vai logo ficar na igreja. Porque tu gosta muito de estar lá. Porque desde que eu me converti, que é assim. Eu gosto muito de estar na casa do Senhor para aprender, para estar adorando a Ele. Então, um prazer para mim estar com o meu Senhor, adorando a Ele na sua beleza da sua santidade. Porque eu só me sinto feliz, irmão, quando eu estou na casa do Senhor. Quando meu esposo faleceu com poucos dias, teve um convite, acho que eu já contei aqui, e a gente foi ali para Satuba. A gente estava ali na UTING e foi para Satuba. E uma pessoa mesmo da família olhou para mim, porque viu na casa do Senhor adorando, irmão. Porque adorar no luto não é fácil, mas é consolo, viu? Não sei se você está aí do outro lado, precisando dessa palavra.
Mas eu só me sinto feliz quando eu estava adorando. Se eu estivesse em casa, eu poderia estar o quê? Depressivo em cima de uma cama. Aí eu ia para a igreja, começava a chorar, começava a adorar. Começava ali, chorar nos pés do Senhor. Mas adorar no luto não é fácil. Aí alguém olhou para mim, olhou para o meu menino e disse: tua mãe não sentiu a dor da perca do teu pai? Que ela está na igreja direto, só vejo ela dando glória e se alegrando. Oh, candaiaçô. Não sabe o segredo, irmã Érica, que a gente tem com Deus. Porque eu só me sinto feliz quando eu estou adorando. A tristeza está dentro, irmã Érica, mas eu estou adorando. A lágrima desce, ninguém sabe do interior de ninguém. Aí julga. Mas eu estava adorando. Tua mãe não sentiu não, viu? A morte não, que ela já está ali, dando glória e adorando. Eu digo, deixa quem quiser julgar, mas Jesus sabe do interior. Mas ali a gente recebe o quê? Conforto. A gente chora. Não vai tirar a dor da perca, não tira. Mas a gente recebe um refrigério, recebe consolo, recebe conforto. Embora que quando chega em casa se derrame lá. Mas na casa do Senhor a gente chega a sair maneiro, chega a sair aliviado. A dor está dentro, mas você está adorando e Jesus está dizendo: eu gosto assim. É na dor e adorando. É no deserto e adorando. Agora cada um é de uma forma, né? A gente não pode criticar. Tem outros que se isola, mas tem outros não, que vai adorar. E eu ali adorava o Senhor. E até hoje Deus tem me dado graça para estar de pé na sua presença. É a graça, irmão. Graça, favor e merecido. Nós não merecemos, mas Deus tem derramado graça. E nós estamos de pé para adorar Ele. E o bom é estar aqui mesmo. Passando por que for, mas é bom é estar na casa do Senhor. Tendo oportunidade, venha adorar o Senhor. Então nesta tarde já, né? Vou passar aqui para a irmã Érica. E ela vai continuar